Salve, salve! Começando mais um programa Ed Talks. Eu sou o Daniel Rosa, para quem não me conhece. Hoje a gente bate um papo aqui com a Nayara Ruiz, que é gerente de redes sociais do Banco Bradesco. Tudo bem, Nayara? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigada. Muito obrigado por abrir esse espaço aqui na sede do Bradesco, aqui na Cidade de Deus, um lugar muito bacana. A gente está gravando aqui num espaço aberto aqui, pode ser que tenha algum barulho, mas a gente optou por esse espaço aqui que é bem legal. E a Nayara vai contar um pouco pra gente sobre tudo isso. Primeiro, Nayara, eu queria que você contasse assim, como é que foi a sua história pela comunicação, como é que você se interessou por esse lado da comunicação? Legal. Bom, eu sou formada em jornalismo, na minha cidade, Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Não é tão interior, vai pertinho da capital, mas me formei em jornalismo, passei um tempo em redação de jornal, fui repórter da edição de cidades, né, da minha cidade lá, e depois de um tempo, quando eu me formei, eu resolvi vir para São Paulo, e aí chegando aqui em São Paulo, me conectando com algumas pessoas, surgiu a oportunidade de vir trabalhar aqui no Bradesco, especificamente para fazer a gestão e relacionamento com assessoria de imprensa neste departamento, que é o departamento de canais digitais. Então eu fiquei responsável por receber todas as demandas de imprensa relacionadas ao universo de canais digitais. E aí começou a minha carreira aqui no Bradesco. Legal. Bom, e essa área de imprensa mudou muito, né? Porque a área do PR hoje virou social media, a primeira plataforma que a gente precisa para conversar, falar com os jornalistas é a própria rede social, né? Como é que foi essa evolução aqui no banco? Existiu realmente um movimento, né? Então, quando eu entrei aqui para fazer essa gestão, eu automaticamente já estava muito conectada com a área de redes sociais aqui no banco e foi uma migração que aconteceu de maneira orgânica. Então a gente foi percebendo em alguns momentos que a gente precisava estar mais presente com os criadores de conteúdo digital, né? Então como marca, como que a gente se relacionaria com essa galera que cria um conteúdo mais para social e para o universo digital. E aí eu fui construindo em conjunto com o Marcelo Salgado, que é o criador da área de redes sociais aqui no Bradesco, ele que fundou esse movimento aqui. A gente foi desenhando uma estrutura que pudesse casar os dois mundos, né? A assessoria de imprensa com as redes sociais. E aí a gente foi migrando esse pensamento, esse mindset de como uma marca pode também estar no universo de redes sociais com criação de conteúdo compartilhada, né? Com cocriação. Então, a partir daí, a gente foi construindo uma estratégia. Em 2014, eu passei a fazer parte da área de redes sociais para fazer a gestão desse caminho mais com criador de conteúdo. E me fala um pouco como é que vocês trabalharam isso. Você comenta que tem 3 pilares, né? Um pouquinho antes a gente estava conversando. E você tem 3 pilares para você desenvolver toda essa metodologia, né? Tem todo um caminho para atender essa audiência, como que ela vai responder, o que ela espera, né? Como é que funciona? A nossa estrutura hoje, dentro da área de redes sociais, ela é totalmente baseada na dinâmica de rede, né? Então a gente entende que para estar em rede, a gente tem que pensar e construir a estratégia com a dinâmica de rede também. Então a gente construiu uma área que é estruturada a partir de um pilar muito importante, que é a de conversa. Então a conversação é a base da nossa pirâmide, que a gente precisa manter essas conversas ativas, né? A gente publica um conteúdo, mas as conversas é que mantém esse conteúdo vivo. Então, por isso a gente tem a área de monitoramento, que é 24/7. Então, são 22 pessoas que constituem essa parte, né? A primeira parte das 3, que é para continuar com essas conversas, fazer com que essas conversas se mantenham vivas. Então, a gente usa uma ferramenta que monitora tudo que as pessoas falam com o Bradesco ou sobre o Bradesco, e essas 22 pessoas interagem com os clientes ou não clientes. Então, esse é um pilar que é o que mantém, na verdade, a nossa estrutura viva. Aí a gente tem a área de conteúdo. Na área de conteúdo, nós temos a equipe de planejamento, que recebe todas as demandas, porque hoje a gente atende todas as áreas do banco, né, todos os departamentos, incluindo o departamento de marketing, que é um trabalho muito em conjunto. Então, a área de planejamento organiza todas as pautas e os assuntos que a gente precisa falar com as pessoas e desdobra em conteúdo com a nossa house.
Então, a gente tem uma house aqui com diretor de criação, designer, redator, para construir em tempo real o conteúdo que a gente publica no dia a dia. E dentro ainda da parte de conteúdo, nós temos o Digital PR, que é a área que eu comecei dentro de redes sociais, que é a cocriação. Então, como é que eu crio um conteúdo com outras pessoas dentro das plataformas do Bradesco ou em outras plataformas? Então, todas essas três partes constituem o núcleo de conteúdo. E o terceiro e último pilar que a gente tem na nossa área é o de negócios. Então, como uma empresa, como o Bradesco, a gente precisa trazer retorno também financeiro e de negócios, claro, fechar contratos, vender cartão de crédito. Então, preciso ter uma visão de performance que essa área entrega. E junto com ela tem o BI, que é quem ajuda a gente a entender todo mundo e quem é a nossa audiência, qual segmentação a gente usa para cada conteúdo que está sendo construído. Então, essas três grandes partes assim, da nossa área que constituem o trabalho que a gente chama de ciclo social, né? Então, é um ciclo mesmo, porque a gente nunca sabe de onde começa e onde termina. Às vezes começa do conteúdo, às vezes do monitoramento, às vezes do BI, com as segmentações. Então, é um ciclo vivo, orgânico, que está estruturado, e acho que vocês vão ver aí nos takes, né, dentro de uma sala com toda a equipe junta no mesmo lugar. Muito legal, é um modelo bem parecido com agência, né? Não sei, agência, comunicação, acho que tem essa parte do real time, né? Que não dá tempo de passar um briefing para responder, o horário que as coisas acontecem, acho que tem que estar bem interno mesmo, né? Agora, muito se fala agora da voz da marca, né? Nessa área do social, né? Como é que a voz da marca se prepara, como que ela responde, né? E para o banco, né? Quais são os desafios de... Porque, assim, pode ser que para um investidor ele tenha uma voz da marca um pouco diferente do que de um jovem que quer abrir uma nova conta, né? Ou a primeira conta universitária. Como é que vocês trabalham isso? Isso é muito importante mesmo, porque aqui a gente não tem personas, né? A gente não se comunica através de personas. Nós somos o Bradesco e a gente tem um jeito de se comunicar com todo mundo nas redes sociais. É claro que, como uma grande marca, de novo, né, uma empresa que está presente no Brasil inteiro, conversando com públicos diferentes, através de canais diferentes, a gente se posiciona de maneiras diversas. Então, nas redes sociais, a gente tem uma voz. E essa voz, ela é construída a partir de um direcionamento do marketing, que é quem define como a gente se porta e como a gente se posiciona na comunicação. Só que aí, quando a gente vai para o ambiente social, né, de redes, a gente não pode se esquecer que a gente está conversando one-to-one, né? Pessoa com pessoa ali. A expectativa é diferente. Exatamente. Né? Não é mais uma marca, é uma pessoa que está falando em nome de uma marca. Então, isso, a gente tem essa consciência também. Então, nas conversas, por exemplo, com a equipe de monitoramento que eu comentei, eles conversam com as pessoas como se eles estivessem conversando com os amigos deles, né? Então, se eu estou respondendo um cliente, eu não vou falar obrigado, porque eu sou mulher, então eu vou falar obrigada. Então, tem essa noção de que tem uma pessoa do lado de cá, é muito importante também. E aí é óbvio que quando a gente tem objetivos diferentes e a gente tem audiências diferentes, tem maneiras e maneiras de se comunicar. Então, se eu vou conversar com um público mais jovem, tem um caminho para fazer isso. Se eu vou falar com um cliente Prime, que pensa e que conversa de maneira diferente, eu vou seguir de um outro caminho. Então, é uma voz um pouco mutante, porque eu preciso entender quem que eu vou impactar naquele momento e como essas conversas acontecem nesses nichos, nesses clusters, né? Para eu definir a voz da marca. Então, antes de qualquer conteúdo, a gente faz uma análise muito densa de como que as pessoas se comportam em rede, como aquelas pessoas com quem eu quero startar uma conversa, conversam. Então, isso é importante também. Não é só Qual é a linguagem, lado. Né, são linguagens diferentes. Então, não tem como eu estabelecer como marca uma voz única, porque eu me conecto com pessoas diferentes. Então, eu preciso entender como que faz sentido para essas pessoas que eu me conecte com elas.
Então esse acho que é o primeiro passo assim de entendimento de como você se posiciona. É óbvio que tem coisas que a gente nunca vai fazer, né? Porque somos um banco, afinal das contas, e a gente precisa se posicionar como uma organização importante para a sociedade, enfim, com uma certa seriedade, sem escrachar muito, mas o tom de voz muda de acordo com o objetivo e com a comunicação que a gente vai construir. Eu acho bem bacana isso, que tem diversos estudos, né, que dizem que você precisa criar a voz da marca, né, é meio que mandatório, obrigatório aquilo ali. E o que eu mais gosto do marketing digital é isso, né, não tem muito regra definida, você constrói o seu próprio, o que funciona para mim, né, cada marca precisa olhar para si mesmo e construir a própria história. Claro que tem os caminhos, mas para determinadas marcas é melhor ter uma pessoa só, né, uma persona que responde, né? Bom, falando ainda nessa área de social media, eu queria comentar sobre a parte dos influenciadores ou dos geradores de conteúdo, né? Quais são os desafios de receber um briefing e ele fala assim, bom, eu quero falar com a minha linguagem, mas ele também tem que trabalhar com as restrições, porque de fato é uma instituição financeira, né? A gente tem todas as regras e policies de um banco, né? Sim. Como é que é esse trabalho de falar para uma audiência diferente, para aquele público, de mesma forma tentar dar uma liberdade criativa para esse pessoal? Como é que você trabalha esse conceito? Então, o primeiro grande passo para a cocriação é entender que tem mais gente participando desse momento, né? Então, eu sempre falo de 3 personagens que compõem a cocriação quando a gente está falando do universo de redes sociais, marca, criador de conteúdo. Então, quem são esses 3 personagens, né? Primeiro é a marca. A marca tem um objetivo, a marca tem uma mensagem que tem que ser passada e por isso ela faz parte desse momento de cocriação. O outro é o criador de conteúdo. Então ele foi escolhido pela marca por algum motivo. Seja porque a mensagem que ele passa para as pessoas faz sentido para a marca também, ou porque a linguagem dele é a linguagem que a marca busca naquele momento, ou simplesmente porque a maneira como ele constrói uma narrativa é importante para a mensagem que a marca quer passar. Então, ele é o segundo personagem dessa história. E por último, vem a audiência. A gente nunca pode esquecer da audiência. Então, a gente vê muitas empresas e agências que, quando vão construir um conteúdo co-criado, se esquecem que no final alguém vai receber aquele conteúdo para ser consumido. Então, entendendo os objetivos da marca, do criador de conteúdo e da audiência e de como que essa audiência vai receber esse conteúdo, a gente pode começar a falar em cocriação. Então, esses pilares são muito importantes porque todas essas partes têm que estar fazendo sentido, né, o conteúdo para elas também. E aí, quando a gente tem isso definido, são ajustes e caminhos que vão sendo desenhados. Então, você perguntou, por exemplo, se o conteúdo cocriado for para a audiência do criador, é claro que ele vai ter mais voz nessa decisão de como... Ele tem a própria linguagem, ele já tem o jeito de falar com a audiência, ele já tem as gírias que ele usa, o caminho narrativo que faz sentido para o canal dele. Então, a gente tem que respeitar como marca essa identidade que ele tem. A liberdade criativa que a gente dá para o criador, ela faz sentido porque senão a mensagem não vai ser passada. Agora, se o conteúdo entra num canal proprietário da marca, ele precisa, o criador, entender que tem alguns caminhos ali que ele não vai poder ter tanta voz. E a marca mais, porque a audiência que vai ser impactada não é a audiência dele, mas da marca, que às vezes nem sabe quem ele é. Então tem que ter uma contextualização, enfim. Mas é sempre entendendo os momentos, a voz de todo mundo e assim juntos o conteúdo tem que ser feito a 4 mãos. Acho que pensando nisso, né, e entendendo também que o objetivo final disso tudo é a conexão com as pessoas, não tem muito segredo, assim, é só ter essa noção que as perspectivas são muitas e elas precisam ser levadas em conta. Muito bom. E como você olha para esse conceito do 360 e entender que cada plataforma é importante, né? Um broadcast é importante para determinado momento, a estrutura do marketing que está aqui do lado tem uma plataforma que está ligada aqui, vocês, o prédio de cá é social, ali é marketing, vocês têm que se integrar e falar todo mundo a mesma língua e cada um determinar
Bom, vocês soltam a mídia, depois a gente puxa a conversa. Como é que é integrar isso e como que vocês olham isso na estrutura do marketing? Hoje a gente construiu um caminho muito fluido entre as áreas, né? Apesar da gente não estar no marketing, hoje é como se a gente fizesse parte da mesma equipe. Somos áreas irmãs e a gente se fala o dia inteiro. Então, antes de vir para cá, eu estava num call com a agência, com marketing, com a nossa área criativa, justamente desenhando algo que fizesse sentido para todo mundo. Essa conversa e essas portas abertas são muito importantes. Então, hoje a gente participa de tudo que envolve em algum momento social. Desde a construção estratégica da comunicação, que vai começar no offline, na TV, por exemplo, mas que uma hora a gente vai ter que desdobrar para social. Então, fazer parte desde o começo dessa estratégia é muito importante e hoje a gente já faz isso juntos, né? Hoje a gente já faz reuniões para conversar, para levar insights, para desenhar. Isso é muito importante porque, de fato, cada plataforma tem um objetivo diferente, né? O que vai para a TV não necessariamente faz sentido para o Facebook e não faz sentido para o YouTube e nem para o Instagram. Então, a linguagem é diferente, o roteiro tem que ser diferente, o tempo tem que ser diferente, o formato é outro. Então, hoje a gente já tem essa entrada e a gente já desenha a 4 mãos todo o conteúdo que envolve Bradesco. Então, toda a comunicação do banco, a gente faz parte também do planejamento estratégico. Isso muda muito o caminho e o resultado que a gente chega no final, sabe? E aí vocês têm 4 comunicações, né? Esportes? Sim. Hoje a gente bebe da essência e do DNA do Bradesco para fazer conteúdo. Então a gente tem 3 grandes atributos da marca que são levados em consideração nas comunicações que a gente faz, que é a capilaridade do banco. Então é um banco que está presente em todos os municípios brasileiros, isso é muito importante, né? Essa presença que já foi até assinatura de marca, né? Bradesco Presença. Então a gente leva em conta isso. A brasilidade é um banco brasileiro, nascido em Marília na década de 40, e por isso a gente acredita muito no país, na sociedade e tem fomentado a cultura regional, né, Brasil afora aí, para não perder essa essência da brasilidade. E por último, a democracia, que é um banco que abriu as portas para quem não tinha dinheiro, numa época que nenhum banco abria as portas. Então a gente fala com todo mundo mesmo, independente da raça, independente da religião, independente da classe social. Então isso está muito presente no nosso discurso. E aí, tendo esses atributos definidos, para a gente não se esquecer da nossa essência, a gente vai para os pilares de comunicação. Hoje são 4, como você falou, então a gente fala muito de cultura, porque a gente fomenta a cultura aqui no Brasil, então a gente tem um pilar de cultura. A gente fala de inovação e tecnologia, porque é um banco vanguardista que trouxe para o Brasil tecnologia bancária à frente de todo o mercado, né? Então tem isso muito em essência. A gente fala de esporte, uma herança, né, que ficou de Jogos Olímpicos, então a gente continua patrocinando rugby, judô, vela e outras modalidades que estão começando a entrar na nossa comunicação. E por último, a educação. A gente fala de educação não só financeira, mas a educação que a sociedade precisa, sabe? Respirar para ir para frente, que é hoje o nosso slogan, né? Então hoje a gente fala de Bradesco para frente, a gente tem que seguir em frente e para isso a gente precisa reunir todos esses assuntos, né, e pilares que se desdobram na nossa comunicação. Então, basicamente, são esses temas que a gente mais conversa hoje em rede. Bom, como é que você olha para essa parte do conceito de transparência, né? Muitas empresas pegam carona nessa parte de diversidade, né? Diversidade de gêneros, enfim, essa parte de raça, cultura, né? E como é que o Bradesco trabalha essa parte de realmente ser transparente, comunicar algo real para o consumidor? Como é que é isso? Que até o consumidor hoje, com as redes sociais, que a tua área exige muito mais a transparência. Somos cobrados, né? Sempre. Tem que fazer parte da jornada, tem que fazer parte, tem que ser genuíno e tem que ser fluido. Não pode ser forçação de barra, né? Tem que ser uma coisa que é natural. E a gente trata todos esses assuntos como normais, né, culturais. Então, se vocês
entrarem, por exemplo, vocês entrarem nas redes do Bradesco, vocês vão ver que a gente fala muito sobre vários temas. Então a gente estava no Mimo agora, que é um evento que acontece em várias cidades, e a última que aconteceu foi em Paraty, e era um movimento que era um movimento sobre mulheres. O tema do Mimo era sobre mulheres. Então eram poetisas, cantoras, que eram mulheres, trans, e a gente trouxe na nossa comunicação, a gente fez a cobertura do evento como se a gente fizesse a cobertura de qualquer outro evento. Então, faz parte do nosso contexto, faz parte da nossa sociedade e é uma comunicação que é fluida, que é leve e que é genuína. Então, quando a gente encara com esse olhar de trazer mais para dentro da mentalidade das pessoas que esses movimentos acontecem, que a nossa sociedade é diversa, que o Brasil é diverso, não fica forçação nenhuma, né? Porque no fim das contas é o que representa a gente e as pessoas se enxergam nessa comunicação, se veem representadas e por isso se conectam de verdade. Então a conexão genuína parece que é balela, né? A gente fala assim, tem que fazer conexão genuína, tem que ser fluido, é porque é verdade. Se a conexão não for verdadeira, a gente não tem a cauda longa. E nas redes sociais, com a possibilidade de segmentação, de falar sobre vários temas de maneiras diferentes para várias audiências, a gente tem a possibilidade de se conectar de verdade com as pessoas, né? E aí, a partir dessa conexão, eu crio uma relação. E é assim que a gente entende esse movimento de comunicação aqui. Bom, Nayara, quero agradecer em nome do Ednews essa entrevista. Muito obrigado mais uma vez por você abrir esse espaço aqui no Bradesco, contar essa história pra gente e mostrar um pouco para nossa audiência sobre como que trabalha essa parte no cliente, né? Muito interessante. Muito obrigado e deixa um recado pro pessoal do Ednews. Daniel, eu que agradeço. Um prazer estar aqui nesse programa. É sempre bom quando a gente consegue falar um pouco mais, né, do nosso trabalho, de como a gente está estruturado. A gente acredita de verdade que se a gente pensar mais nas conexões, na maneira como a marca se conecta com as pessoas, vai ser bom para todo mundo e as marcas vão conseguir construir a cauda longa e os relacionamentos perenes. Então, estar aqui é um prazer para mim, para o Bradesco, por isso agradeço imensamente o convite. É isso aí, valeu!